Amém, irmãos? Então vamos lá, vamos para a segunda parte da lição. Você que está chegando conosco agora, nós estamos estudando as lições da nossa revista da editora Betel, personagens bíblicos virtuosos e marcantes. Lições comentadas pelo pastor Valdir Alves, e hoje nós estamos estudando a lição de número 8, que trata sobre Abigail, uma sabedoria que desarma conflitos. E agora nós vamos entrar aqui na segunda parte desta lição. Você que está chegando aí pela primeira vez, quero desde já lhe convidar, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe. Isso é importante para nós, pois o YouTube entende que o nosso trabalho tem relevância e com isso teremos condição de alcançar mais pessoas através da propagação do Evangelho de Cristo. Então aqui nessa segunda parte nós vamos falar sobre a ingratidão de Nabal e a humildade de Abigail. Então aqui no primeiro comentário, pastor Valdir Alves, ele diz: Nabal era um homem soberbo, ingrato e autossuficiente. 1 Samuel capítulo 25, versículo 25. Por sua vez, Abigail era humilde e era uma mulher sábia. Então, lá em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 10, está escrito quem é Davi e quem é o filho de Jessé. Então, nós entendemos aqui que Nabal, ele pagou o bem com o mal. Então, Davi e seus homens, eles, segundo a Bíblia Sagrada, protegeram os bens de Nabal no deserto. Não houve roubo, não houve prejuízos, não houve ameaças, houve cuidado. E mesmo assim, a Bíblia nos faz entender que Nabal respondeu com desprezo, ironia e humilhação. A ingratidão de Nabal não foi apenas falta de educação, foi falta de discernimento espiritual. A verdade é, Nabal desprezou quem Deus estava levantando, confundiu autoridade com arrogância e transformou bondade em uma verdadeira ofensa. Então nós entendemos que quem paga o bem com o mal cava a própria ruína. Isso se chama a lei da semeadura. Tudo que se planta nessa vida, seja de bom ou de mal, no momento certo, e isso muitas vezes não acontece da noite para o dia, porque para que se haja uma colheita, precisa-se esperar o tempo para que aquilo que foi plantado, ele venha crescer. Então a Bíblia deixa claro que Nabal, ele não feriu Davi. Na verdade, Nabal, com a sua atitude de desprezo, de humilhação para com Davi, que era um ungido de Deus, ele na verdade, ele feriu a si mesmo. Então nós vamos ver aqui que, além de Nabal, segundo o pastor Valdir Alves deixa claro, pagou o bem com o mal, ele também, nós vamos ver aqui no tópico 2.2, o poder de palavra de paz, ou seja, em meio à atitude de Nabal, que ele pagou o bem com o mal, nós vamos ver aqui que o poder da palavra de paz que veio através dos lábios de Abigail. Abigail, em 1 Samuel, capítulo 25, e o versículo 24, está escrito: sobre mim seja a culpa, meu Senhor. Abigail, ela entra em cena quando a espada já estava afiada e o coração de Davi, ele já estava inflamado para, digamos aí, fazer aquilo que tinha que ser feito. Ela não chega com acusações, mas com palavras de paz, carregadas de verdade e também de humildade. Ela faz 3 coisas
que a Bíblia revela que são poderosíssimas. Ela primeiro assume o peso da situação, mesmo sendo inocente. Ela reconhece a unção de Davi, lembrando do seu chamado. Ela apela para o futuro e não para a vingança do presente. Nós entendemos que a palavra de paz, ela não nega o erro, mas impede que ele se transforme em uma tragédia. Aqui nós aprendemos que a fala de Abigail não apenas acalmou a Davi, mas ela restaurou o discernimento de um homem segundo o coração de Deus. Depois pastor Valdir Alves, ele fecha aqui no tópico 2.3 falando sobre a bem-aventurança dos pacificadores. E ele diz: sabendo da ira que a insensatez de Nabal provocou em Davi, Abigail agiu com rapidez e assumiu a culpa pela atitude do seu marido. Diante das palavras de paz que veio dos lábios de Abigail, a palavra de Deus em 1 Samuel 25:33 vai dizer: bendita seja a tua prudência. E nós vemos que o próprio Senhor Jesus, ele diz lá em Mateus 5:9 sobre a bem-aventurança, ou que bem-aventurados são os pacificadores. Então nós vemos aí que muito antes de Jesus declarar essa bem-aventurança, tá? Abigail, ela já vivia na prática. Ela se colocou entre a ira e o sangue, entre a ofensa, irmãos, e a vingança. Então os pacificadores não ignoram os conflitos, mas eles entram neles usando de sabedoria. Então aqui nós vemos que Abigail, ela impediu o massacre, ela preservou a integridade espiritual de Davi e ela trouxe honra ao nome do Deus de Israel. Então Deus não unge a violência, Deus honra quem promove a paz. Então, só para nós concluirmos aqui esta segunda parte, nós entendemos que quem escolhe a paz escolhe um futuro próspero. Quem escolhe a paz escolhe um futuro promissor. Aí nós vemos aqui que Nabal escolheu a ingratidão e ele colheu juízo. Porque esta é a colheita daquele que semeia a calúnia, a mentira, a humilhação, a difamação, o ódio. Colhe o juízo. Abigail, em contraste disto, ela escolheu a humildade e ela colheu a honra. É por isso que novamente eu cito aqui Provérbios 15:1, que diz: a resposta branda, ela desvia o furor. Então nós entendemos aqui que enquanto alguns provocam guerras desnecessárias, Deus levanta outros para interromper ciclos de destruição. Que aprendemos com Abigail a falar quando for preciso, calar quando for prudente e agir sempre com sabedoria. Porque a paz nunca é perda, a paz é proteção. E assim a gente encerra a segunda parte dessa lição. Deus abençoe.